Olá, seja bem-vindo ao canal Mais TI. No vídeo de hoje mostraremos como que você pode trabalhar com validação de dados, também conhecido como lista suspensa. E a ideia aqui é que a gente faça uma validação de dados e também que você já consiga implementar uma outra lista, certo? Com base em outra seleção. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou selecionar esse tipo e com base no tipo que eu selecionar aqui, eu vou conseguir ter outras opções aqui de escolha, ok? Então vamos lá, como que nós podemos fazer isso daí? Primeiro, nós temos aqui essa tabela chamada tipos de alimento, ok? De alimentos. Então nós temos algumas opções aqui, ó. Nós temos o tipo entre folhas, raiz e frutas. Para cada um desses tipos nós temos algumas opções e os seus respectivos valores, ok? Então dessa forma você vai conseguir fazer a seleção, por exemplo, do tipo folhas, e ele na parte de escolha vai dar somente a opção para você, as opções de folhas. Se eu selecionar frutas, ele só dá as opções de frutas. Então como que você vai fazer essas opções aí? Primeiro, a validação de dados ela é bem simples de ser feita, ok? Tem algumas funções que você pode estar implementando. Para você colocar essa validação de dados, a primeira coisa que você faz é selecionar o intervalo, caso seja necessário, ou seja, eu quero implementar essa validação em todas essas células. Então você faz a seleção de todas elas, para facilitar para você. Mas nada impede que eu venha aqui, faço a validação e copie como uma fórmula, uma função normal aqui para baixo, tá? Não tem problema nenhum. Normalmente eu já seleciono o intervalo, que eu faço tudo de uma vez só, então é bem mais simples, mas fica a critério de cada um a melhor forma que acha de fazer essa validação. Então o tipo nada mais é do que ele vai ter que conter esses tipos, que são folhas, raízes e frutas, ok? Como que faz então a validação? A validação é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, depois de marcado o intervalo, vou vir aqui na guia dados, ok? Aí nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, guia dados, ok? Ó, guia dados, e depois eu tenho aqui validação de dados. Então é bem simples de encontrar essa guia aí para que você possa fazer. Então vou vir aqui na validação de dados e ele abre essa janelinha. Tá? Essa janelinha ela tem algumas opções, como por exemplo mensagem de entrada, alerta de erro e algumas de opções de configurações. Então normalmente ele vem para permitir qualquer valor para que você possa digitar qualquer coisa, certo? Mas você pode selecionar, eu só quero o número inteiro, eu só quero data, hora, ok? Então se você, por exemplo, eu selecionei hora e digitar alguma coisa que não seja uma hora, ele vai falar para você que tem que ser o formato de hora, ok? Formato decimal, formato de número inteiro, de data também. Então, tudo isso daí você pode fazer uma validação. Na maioria dos casos, você vai optar por lista, tá? Porque normalmente a validação, você sempre vai ter alguns critérios para isso daí. Então, raramente quando você vai ter outras opções, tá? A não ser se você tiver uma entrada de dados muito grande, talvez você possa estar utilizando outros recursos. Mas a maioria das vezes você vai utilizar a lista, porque você vai pegar dados de um local e permitir somente aquela seleção que você definiu, ok? Então vamos pegar aqui a lista e aí você vai ter aqui qual é a sua fonte de dados. A fonte de dados você pode digitar ela ou você pode selecionar de algum local. Então se você for selecionar, é só você clicar aqui nesse botãozinho, vai lá na sua tabela que tem os dados, por exemplo, e seleciona, ó, ok? É bem simples, não tem segredo, então está marcado. Agora, se eu quiser, por exemplo, digitar isso daí, tá? Eu não quero eu não tenho esses valores em algumas células, esses valores são poucos e eu vou digitar esses valores. É só você digitar esses mesmos valores, por exemplo, os tipos ali são folhas, ok? Ó, aí eu separo por ponto e vírgula, então vou pôr um ponto e vírgula para que eu consiga entrar com mais informações, com mais de uma informação. Então são folhas, raiz, ponto e vírgula de novo, e frutas.
Então está aqui, ó, folhas, raiz e frutas. Então essa é a minha lista, tá, que eu vou estar colocando, disponibilizando na verdade, para que a pessoa possa selecionar. Então se for algum valor diferente desses, o Excel não vai deixar que a entrada de dados seja possível. Então vou dar um OK aqui. A partir daí, não sei se está dando para perceber, mas o Excel criou aqui para mim esse botãozinho. Então a partir do momento que eu clicar nele, ele vai abrir a listinha daqui para baixo. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui na setinha. Olha só, folhas. Eu posso colocar qualquer um outro que eu quiser, ou mesmo repetir, não tem problema. O único problema é se eu digitar outra coisa aqui, por exemplo, vamos colocar aqui outro nome, por exemplo, balas. Ele já deu erro, falando que este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula, ok? Então ele não vai deixar que você faça essa seleção, não vai deixar você entrar com esse dado, ok? A não ser que você cancele ou que você deixe em branco, ok? Então você tem essas opções aí. Então, validação, se você for fazer uma validação simples, é isso, não tem outra coisa para você fazer. Então você vai vir aqui, vai lá em validação de dados e vai escolher a lista ou digitar essa lista se você não tiver ela em alguma célula. Bom, mas só isso talvez não seja o suficiente. O que nós vamos ter que fazer aqui? Eu gostaria que então, na hora que eu selecionasse algum desses tipos, que ele falasse para mim aqui do lado somente as opções relacionadas ao que eu fiz aqui. Então se eu selecionar folhas, ele só pode me dar essas opções aqui. Se eu selecionar raiz, somente essas. Se eu selecionar frutas, somente essas aqui. Então vamos lá, como que você vai implementar isso daqui? Vou vir aqui, marcar o intervalo que eu preciso. Se for uma coluna inteira, marque a coluna inteira. Ou clica na primeira, faz, depois replica essa função mais para as demais que você precisa. E aí eu vou fazer o mesmo esqueminha. Eu vou vir aqui em validação de dados, ok? Vou vir aqui em lista. E depois aqui, qual que é a nossa fonte de dados, tá? Eu vou vir aqui então e selecionar aqui o que eu preciso, tá? Se eu fizer isso, ele não vai ficar legal, porque ele sempre vai dar as mesmas opções, independente do que eu selecionar ali do lado. Então, se eu selecionar folhas e marcar todas, ele vai sempre dar todas as opções. Mas eu queria que ele, se eu estivesse com folhas selecionadas, eu gostaria que aparecesse somente o que é de folhas. Então, vamos lá. Então, não é essa a opção que a gente tem. Então, para isso, nós vamos utilizar uma função muito legal do Excel chamada indireto. Ok? Então, se você quiser, de repente, saber detalhes sobre o indireto, que nós não precisamos desses detalhes no momento, tá? É só você saber que tem essa função. Mas se você quiser saber mais, é só você comentar aqui no vídeo, para que eu possa estar fazendo um conteúdo relacionado a essa função para vocês. Então, eu vou colocar em direto e eu vou colocar aqui do lado. Vou selecionar a minha célula do lado. Vou fechar o parênteses e vou dar um OK. Ele está falando aqui que essa fonte resulta em um erro, tá? Se eu quero continuar, eu quero continuar assim, não tem problema por enquanto. Bom, minha célula aqui não funcionou, né? Não tem nada. Então, por que não funcionou aqui? Mesmo eu mudando aqui do lado, ainda não funcionou. Eu não tenho dados aqui, tá? O que nós vamos ter que fazer? Esses nomes que estão aqui, disponíveis para mim, são os mesmos nomes que eu tenho aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses dados aqui exatamente, que corresponde às minhas folhas, vou vir aqui em cima, e vou dar um nome para esse intervalo de folhas, certo? Então, isso eu criei um intervalo nomeado. Quem quiser saber também um pouquinho mais sobre intervalo nomeado, aqui no canal tem um vídeo correspondente a trabalhar somente com intervalos nomeados. Então, eu tenho várias dicas de como que você cria, edita, exclui. Então, é interessante que você veja.
mas aqui a gente criou o intervalo nomeado. Então, vou dar um Enter. Ok, então agora eu tenho esse intervalo chamado folhas. Vou voltar aqui em alimentos novamente, certo? Bom, vou clicar aqui, aqui. Ok, então aqui em folhas eu já tenho essa configuração. Eu já criei esse intervalo chamado folhas. Então, toda vez que eu vim aqui nessa célula e marcar folhas, ele já vai colocar para mim o valor que eu preciso. Ó. Ok? Então, vou clicar aqui. Não tem nada, mas se eu selecionar aqui folhas, ele aparece para mim. Ok? Vamos ver embaixo aqui o que ele colocou também. Ó. Então, aqui também apareceu folhas e aqui também apareceu folhas. O que acontece aqui? Tá? Quando nós criamos a nossa validação de dados, vamos vir aqui, nós colocamos aqui, ó, indireto, B6. Só que o B6 está com esses dois sinaizinhos. Isso indica que ele está travado, tá? Então ele não está pegando como referência as demais células, somente essa. O que nós temos que fazer aí então? Nós temos que tirar esse travamento da célula, ok? Então agora ele ficou sem travar, ó, B6. Vou dar um OK. Vamos ver então o que aconteceu aqui para baixo. Ele já não tem mais aquelas opções, a não ser se for escolhido folhas, porque é o único intervalo que nós criamos lá. Então se eu mudar aqui, por exemplo, para raiz, ele deixa de ter. Ó. Então, esse detalhe, não esqueça. Eu preciso colocar aqui, quando eu for trabalhar dessa forma, não pode estar travado numa célula só. A gente tem que vir aqui e destravar. Você pode fazer isso na mesma hora que estiver criando. Então, vou dar um OK. Pronto. Bom, para ele ter as outras é simples. Basta eu vir aqui e criar os outros intervalos. Ó, certo? Então, eu tenho aqui a raiz. Eu já tenho o intervalo selecionado. Vou vir aqui e digitar raiz. Então, criei um intervalo chamado raiz. Vou criar também um intervalo chamado frutas. Ok. Então tá aqui frutas. A partir desse momento, eu tenho as opções de acordo com a minha seleção anterior. Se não tiver nada, aqui também não vai aparecer nada. Ok? Então, isso a gente consegue com a função indireto. Então, é uma função muito legal de a gente estar utilizando. Então, a partir do momento que eu seleciono, eu passo a ter as opções de acordo com os intervalos que foram criados. O importante é que tem que ser o mesmo nome, ok? Então, por isso que eu já coloquei aqui o nome, certo? E a referência para esse nome aqui do lado, tá? Então, tudo certinho, tá? Eu poderia fazer assim também, tá, gente? Funciona normalmente, ó, tá? Assim também funciona. Não precisa ser exatamente nesse formato aí. Então, vou vir aqui novamente, testar aqui. Ok, está tudo funcionando. Tá? Aqui o valor é simplesmente, você pode estar utilizando um PROC-V de acordo com a seleção que você indicar aqui. Tá? Então o PROC-V ele vai procurar aqui do lado. Ó, tá? Inclusive a gente pode até também marcar como intervalo, tá? Ou não. Então você pode vir aqui e usar a funçãozinha PROC-V. Bem simplesinho. Valor procurado, eu quero o valor que está aqui do lado. Aonde eu vou procurar? Vou procurar aqui, ó. Posso selecionar tudo de uma vez. Opa. Ponto e vírgula. Número de coluna vai ser o número 2. Certo? Ó, porque é a primeira, a segunda. E eu quero uma procura exata, ok? Então vai ser falso. Vou colocar o número 0. Se você também tiver dúvidas sobre PROC-V, nós temos um vídeo falando somente de PROC-V e também a função se erro. É só você dar uma olhadinha nesse vídeo para que você possa entender um pouco melhor a função PROC-V. Então, feito isso, eu vou dar um OK, ou um Enter. Certo, ele falou assim que o almeirão tem um valor 1. Então, vamos ver se realmente o almeirão tem um valor 1. Agora, os demais, nós vamos ter que arrastar a função para baixo. Mas, lembrando que se a gente apertar aqui o F2, nós temos
um intervalo, e esse intervalo ele não pode ser alterado, então nós temos que travar ele. Ó. Então você aperta o F4, ó, você consegue travar o intervalo. Vou dar um Enter novamente e vou arrastar aqui para baixo essa função. Ok, aqui deu esse problema, a gente poderia corrigir com esse erro, mas é só a questão da gente selecionar algum produto aqui que ele já tira. Então, no intuito de trabalhar com o PROC-V, era só mostrar aqui como que nós trabalhamos com a validação de dados ou lista suspensa. E mais, né, nós fomos um pouco além e também criamos aqui uma lista com base em outra seleção de lista também. Então isso é muito interessante, que você vai precisar no seu dia a dia. Aqui basta a gente colocar uma formatação e nós podemos utilizar um autossoma aqui para ele dar o total para a gente. Ok, então com isso nós encerramos aqui o nosso vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que nós lançarmos no canal. No mais, meu muito obrigado, até o próximo vídeo.